Só depois de apertar muitas vezes a campainha foi que escutou o rumor de passos descendo a escada e reviu o tapete gasto, antigamente púrpura, depois apenas vermelho, mais tarde rosa cada vez mais claro. Agora que cor? E ouviu o latido desafinado de um cão, uma tosse noturna, ruídos secos. Então sentiu a luz acesa do interior da casa, filtrada pelo vidro, cair sobre sua cara de barba por fazer. 3 dias. Meteu as mãos nos bolsos, procurou um cigarro ou um chaveiro para rodar entre os dedos, antes que se abrisse a janelinha no alto da porta. Esse texto é parte de um conto chamado Linda, uma história horrível, do livro Os Dragões Não Conhecem o Paraíso, publicado em 1988 e de autoria de Caio Fernando Abreu. Caio foi um escritor e jornalista e é conhecido como um grande contista, tendo ganhado o prêmio Jabuti de Literatura 3 vezes. O livro é uma coleção de 13 contos do autor, contos que tocam em vários temas, sendo alguns não muito comuns na época, como a homossexualidade e a epidemia de AIDS. Aos 25 anos de falecimento de Caio Fernando Abreu, retornamos aos seus escritos em Os Dragões Não Conhecem o Paraíso, em busca de debater um pouco mais sobre esse assunto que se faz mais atual em tempos de pandemia. Pretendemos pensar sobre o que foi a epidemia de AIDS e como essa doença afetou a vida de tantas pessoas, votando hoje ser parte de uma discussão que volta a estigmatizar, ao invés de ajudar, aqueles que carregam o vírus. E junto com esse estigma, negar direitos conquistados com muita luta. Esse vídeo é uma homenagem a todos os nossos irmãos e irmãs que lutaram e resistiram, lutam e resistem. Bom, a história do conto que a gente leu narra a visita de um homem à sua mãe, uma mulher já muito idosa, que mora junto com a sua cachorrinha, também já bem idosa, e se chama-se Linda. O homem, ele visita sua mãe de forma inesperada e ela demonstra essa surpresa quando ele chega. Portanto, vamos ler agora um textinho do conto. Ela remexeu nos bolsos do hobby, tirou uns óculos de hastes remendadas com esparadrapos e uma lente rachada. Deixa eu ver melhor, pediu, ajeitando os óculos. Ele baixou os olhos e no silêncio ficou ouvindo o tic-tac do relógio da sala. Uma barata miúda riscou o branco do azulejo atrás dela. Tu está mais magro. Ela observou, parecia preocupada. Muito mais magro. É o cabelo, disse ele. Passou a mão na cabeça quase raspada. E a barba? 3 dias. Perdeu o cabelo, meu filho. É a idade, quase 40 anos. Apagou o cigarro e tossiu. E essa tosse de cachorro? Cigarro, mãe. Poluição. Levantou os olhos e pela primeira vez olhou direto aos olhos dela. Ela também olhava direto nos olhos dele. Verde, desmaiado por trás das lentes dos óculos, subitamente muito atentos. Ele pensou, é agora. Nessa contramão quase falou. Mas ela piscou primeiro, desviou os olhos para baixo da mesa, segurou com cuidado a cadela sarnenta e trouxe ao colo. Mas vai bem? Vai tudo bem? Tudo, mãe. As características físicas que são apontadas pela mãe no conto, elas eram características muito comuns das pessoas que desenvolviam a AIDS, que é a doença que as pessoas que possuem o vírus HIV podem desenvolver, caso não tenham tratamento. Naquela época não existia tratamento ainda, então era muito comum que esse fosse o caminho das pessoas que possuíam o vírus. Esse possuir o vírus HIV nos anos 80 gerava certo constrangimento, e é por isso que o nosso protagonista ele foge do assunto, ele desvia das perguntas da mãe, evitando ser sincero, porque ele não consegue admitir. Era um grande tabu na época, durante os anos 80. E as pessoas que carregavam a doença da AIDS, elas eram também cercadas por um grande estigma, e por isso era muito comum que elas escondessem isso o máximo que pudessem.
Quando a epidemia eclodiu durante a década de 80, o HIV chegou a ser conhecido como câncer gay ou praga do homossexual, como a gente pode ver na seguinte reportagem do Fantástico do dia 27 de março de 1983. O mais importante instituto de pesquisas de doenças contagiosas dos Estados Unidos. Aqui, dezenas de cientistas trabalham noite e dia à procura de um tratamento urgente para a síndrome da deficiência imunológica, mas até agora não conseguiram resultados satisfatórios. As únicas pistas que os cientistas conseguiram no combate à epidemia da síndrome estão nos tipos das pessoas atingidas. De cada 10 pessoas que contraíram a doença, 9 são homens. Alguns são hemofílicos e outros são refugiados haitianos. 25% são viciados em drogas e certamente usam agulhas de injeção contaminadas. 70% das vítimas são homossexuais, razão pela qual, no começo, a síndrome da deficiência imunológica, ou AIDS, era chamada de praga do homossexual. O Dr. Richard Selleck, do Centro de Controle de Doenças em Atlanta, diz, entretanto, que agora a síndrome não pode mais ser rotulada de praga do homossexual. Esse estigma social de quem sofria com a AIDS e a falta de tratamentos eficazes fez com que se criasse, no imaginário popular, a figura do aidético. E muitos até acreditavam que a doença era uma punição pelo pecado da sodomia. A Igreja Católica chegou a gastar milhões de dólares em campanhas de abstinência sexual em favor da família e dos valores, pregando ser essa a única forma eficaz de combater a doença. Todo esse panorama levou a AIDS ao status de tabu na sociedade, gerando muita desinformação e preconceito. Como a gente pôde ver, o protagonista da história tinha muita vergonha de contar a verdade para a mãe. Isso acontecia por causa de um estigma social muito grande, que acabava levando as pessoas afligidas pela doença a uma situação de isolamento extremo. E isso pode ser visto no seguinte trecho. "E o Beto?" ela perguntou de repente, e foi baixando os olhos até encaixarem outra vez direto nos olhos dele. "Se eu me debruçasse", ele pensou. "Se, então, assim..." Mas olhou para os azulejos na parede atrás dela. A barata tinha desaparecido. "Tá lá, mãe, vivendo a vida dele." Ela voltou a olhar o teto. "A gente não se vê faz algum tempo, mãe." Ela debruçou um pouco, apertando a cabeça da cadela contra a mesa. Linda abriu os olhos esbranquiçados. Embora cega, também parecia olhar para ele. Ficaram se olhando assim, um tempo quase insuportável, entre a fumaça dos cigarros, cinzeiros cheios, xícaras vazias. Os três, ele, a mãe e Linda. "E por quê?" "Mãe," ele começou, a voz tremia. "Mãe, é tão difícil," repetiu. E não disse mais nada. Essa parte do texto é impactante, pois a gente tem a impressão de que o Beto pode ter morrido. Algo que a gente pode ver quando a voz do protagonista treme e ele diz que é difícil demais falar sobre o assunto. Conversar sobre a doença com sua mãe poderia, possivelmente, revelar o segredo do protagonista e o tipo de relacionamento que ele tinha com Beto. E, assim, ele poderia ser taxado por todos como parte daquele grupo, ou seja, os homossexuais que carregavam a doença, que eram temidos e morriam isolados em um quarto de hospital. De acordo com o documentário Cartas para Além dos Muros, de 2019, a identidade do portador do vírus HIV mudou muito desde 1983. Hoje é muito possível, e é uma realidade, que a AIDS não seja desenvolvida, graças a medicamentos retrovirais que foram ser desenvolvidos com o passar do tempo. Então hoje, morrer de AIDS, desenvolver AIDS, já não é mais um caminho... Já não é mais o único caminho que existe. Existem outros caminhos.
Mas a desinformação e o estigma que as pessoas que têm o vírus carregam ainda é muito grande, e é um caminho a ser trilhado para desconstruir esse tipo de problema. Atualmente, o programa de testagem de HIV e de tratamento com os medicamentos antivirais é totalmente coberto pelo SUS. É um programa de referência mundial ao combate da AIDS. Mas como tudo que no Brasil é política pública está ameaçado, então defendo o SUS. Em fevereiro de 2020, o presidente Jair Bolsonaro deu uma declaração dizendo que cobrir esse tipo de programa é um gasto desnecessário ao governo federal e que pessoas com AIDS são uma despesa ao governo. O presidente também afirmou que programas de abstinência sexual seriam mais efetivos ao combate da AIDS, retornando a políticas públicas que foram tentadas por órgãos religiosos, instituições religiosas durante os anos 80, com nenhum sucesso. A política mais eficaz foi a realmente de tratamento, testagem e de informação à população. A epidemia da AIDS ela nunca acabou. Isso é importante ressaltar. A epidemia ela nunca acabou. Ela tomou outras formas e tem uma nova cara atualmente. É importante que a gente compreenda e acolha as pessoas que são portadoras do vírus. A única coisa que não mudou desde os anos 80 é como a sociedade e o governo encaram as pessoas que portam o vírus. E elas encaram tendo um olhar que passa longe da compaixão. Ainda é um olhar de bastante preconceito e de muito estigma. Esse mesmo olhar acontece hoje durante a pandemia de Covid-19, afetando as pessoas mais fragilizadas. E assim como nos anos 80, impera a desinformação e a negligência.